Por que Deus mandou Moisés apedrejar um homem que pegou lenha no sábado? E aí, meus amigos, todos nós aqui somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, qual guardamos o sábado. E esse é um texto que eu acho bastante difícil de explicar. Eu queria ver vocês aí, como é que vocês se saem dessa? Esse texto ele é muito usado, né, para dizer o seguinte: olha, se vocês guardam o sábado hoje, né, vocês deveriam fazer a mesma coisa. Quando alguém da igreja de vocês transgride o sábado, vocês deveriam apedrejar essa pessoa. Então, se vocês não usam do apedrejamento hoje, né, então por que vocês continuam guardando o sábado? O detalhe é que a pessoa, ela lê o verso 32, não é? 33 em diante, que fala do apedrejamento, mas não lê o verso 30 para entender o tipo de pecado que esse camarada cometeu para ser apedrejado, que é diferente. Uma coisa é uma transgressão do sábado por essa nossa natureza pecaminosa, né? Por mais que nós nos esforcemos, né, amigos, a guardar a lei, a gente dá uma vacilada às vezes, até sem querer, por querer e sem querer, né? Mas esse indivíduo não foi apedrejado simplesmente pela questão, porque ele foi coitado, pegou uma lenha e não podia. Não, olha o que diz o verso 30, ó. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e sua iniquidade será sobre ela. E aí verso 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Ou seja, esse camarada, ele pecou não por ignorância ou por vacilo, mas por atrevimento. Foi a mesma coisa que eu dizer o seguinte: Deus deu, né, o mandamento, explicou, ó, quem fez isso por atrevimento. Então ele foi o seguinte: olha, Deus falou realmente que não era para pegar lenha no sábado, pois eu vou. Ou seja, o cara foi atrevido. Então Deus não poderia tolerar o atrevimento. Você imagina um povo, saiu da escravidão egípcia, povo duro, extremamente rebelde, e ainda Deus tolera o atrevimento daquele camarada, aí Deus perderia o respeito total. Então a questão não foi uma coisa assim de pequena importância, foi atrevimento. E se nós formos abolir o sábado por isso, então devemos abolir honra até o pai e tua mãe, porque Êxodo 21 fala, né, que se o cara amaldiçoasse o pai e a mãe, ele tinha que ser morto também. Então nós não podemos justificar uma abolição de um mandamento por causa da forma como ele era punida, né, a transgressão atrevida dele, né? Eu só quero fazer um rápido comentário aqui, e aí a gente percebe algo muito importante, né, Leandro e amigos, a diferença que Deus faz de fato dos pecados. Exato. Né? É a questão de, existe pecadinho, pecadão. Claro, o pecado que mais abomina a vontade de Deus com relação ao perdão é o pecado de rebelião. Esse foi um pecado de rebelião, né? Existem pecados e falhas que Deus tolera, existem falhas que Deus não aceita, agora existem falhas que Deus ele abomina, e o pecado por rebelião ele é tratado de uma maneira extremamente diferente, né? Não foi o fato em si, mas foi a forma como foi tratado o fato, né? A gente pode até errar hoje alguma coisa que humanamente seja insignificante, mas se a gente faz por rebelião, Deus vai tratar dessa maneira, vai tratar duramente também, né? Agora, alguma coisa que de repente humanamente é um absurdo, né? Alguém que é um pedófilo ser perdoado por Deus, alguém que é um estuprador ser perdoado por Deus, isso comove a gente de uma maneira dura, mas Deus separa, né? Existe uma diferença entre aquele que errou, por pior que seja o pecado humano, e se arrependeu, com aquele que permanece na prática do pecado, por mais insignificante que seja, né? Então eu acho que esse é o princípio que a gente tem que analisar nesse texto e em tantos outros textos da Bíblia. E eu acho interessante também, eu quero dar um testemunho para vocês, não emitindo juízo de valores sobre a pessoa que fez a pergunta, mas esse tipo de pergunta ela sempre volta, seja com a temática do sábado ou com outras. Há muitos ateus, por exemplo, que colocam assim: que Deus de amor é esse que mandava matar o filho rebelde, não sei o que e tudo. Temos que notar também que existe na nossa cultura atual um extremo, e ocidental, um extremo muito perigoso que é do proibido proibir. Nós estamos numa época hoje, gente, só de eu falar isso aqui eu sei que vai gerar polêmica para alguns. Se o pai dá um tapinha no bumbum de uma criança, o conselho tutelar já está lá, é a lei da palmada, não pode e tudo mais. É abominável se um professor hoje bota um aluno para fora de sala de aula por
por causa de qualquer razão, vem os pais reclamar que aquilo está traumatizando a criança. Nós estamos vivendo uma época tão sem lei, tão terra de ninguém, que qualquer tipo de punição é horrível, tem que ser abominado. Você não pode condenar o ser humano. E nós acabamos lendo passagens da Bíblia que não estavam preocupadas com esse politicamente correto de hoje e nos chocamos. Mas nos chocamos que nós estamos dentro desse código de valores. Interessante que quando eu comento isso com pessoas do Oriente Médio, eles não veem problema nenhum. Eles não veem problema nenhum. Então algumas coisas a gente acha abominável. Por exemplo, eu me surpreendi uma vez que eu, conversando com a mulher do Oriente Médio, elas usando burca, aquela coisa toda, foi muito raro, porque elas não falam com a gente. Mas aquela ali, estava ela e o marido, ela me falou o seguinte: o que eu não entendo é o seguinte, vocês acham que nós aqui estamos perdendo a liberdade porque nós usamos burca. Mas lá no país de vocês, as mulheres andam quase peladas. E por isso a gente não quer missionário cristão aqui, porque a gente tem medo das nossas filhas começarem a andar como as filhas dos missionários lá do Ocidente. E aí? E aí, vai dizer o quê? Então a gente olha para aquele monte de mulher de burca e a gente critica. E elas falam assim, as filhas de vocês andam como prostitutas, a gente não quer isso aqui. Então a gente tem que entender um pouquinho que a Bíblia não foi escrita na nossa cultura e a nossa cultura não é a palavra final sobre o que é a verdade. Perfeito.